Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite, os que nos assistem pela internet e que irão assistir depois. Que Deus abençoe mais uma noite com a sua palavra. Peço que nosso amado pastor possa abrir em Números, capítulo 27, somente versículo 1. Por favor, pastor, e nos abençoe em oração. Então vieram as filhas de Zelofeate, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirsa. Te bendizemos, Pai, glorificamos o teu poderoso e glorioso nome, tu que nos diriges nesta noite, nos congregas e permites que aqui estejamos congregados na tua presença, já nos permitindo termos 5 minutos de oração, também uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora também capacita-nos, unge-nos para que possamos acompanhar e recepcionar no coração a palavra que já colocaste no coração da tua serva, a missionária Mara Simone, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Amada Igreja, é impressionante como Deus, Ele está num cenário bem vivo, que uma mente natural olha uma história bíblica e acha que foi apenas uma história, foi apenas uma situação ocorrida. E o que é impressionante como Deus, Ele permite os desafios, Ele permite os obstáculos, Ele permite as enfermidades, Ele permite o que aos nossos olhos é algo impossível, para poder que a sua glória, para aperfeiçoar em nós a ousadia, a coragem, para aperfeiçoar em nós a valentia, para aperfeiçoar em nós o avançar, para aperfeiçoar em nós cada vez mais a habilidade para a guerra, para vencermos nossos gigantes, para vencer e não permitir que as nossas emoções fiquem enfermas e não permitir um espírito completamente inclinado, caído. Muito pelo contrário, todas as situações que permeiam a nossa vida, ela tem um objetivo para com Deus, de te treinar, de te fortalecer, de você viver a herança do reino, a herança da vida, a herança do gozo, a herança da alegria, a herança da vitória, a herança da obediência, em que pese todo e qualquer cenário. E é uma história muito linda, porque se trata da herança das terras repartidas. É uma história muito linda, porque quando Josué e Caleb foram espiar a terra prometida, haviam lá gigantes, onde somente os dois permaneceram com o espírito de bravura, com o espírito de determinação, com o espírito influenciado e direcionado pelo Deus vivo, enquanto outros, eles temeram, se acovardaram, enquanto outros, os 10 espias, eles deram para trás, e isso fez com que acabavam se rebelando contra Moisés e contra Deus, e Deus deu um grande abatimento, perda de vidas pela desobediência. E vai entrando e vai se aproximando para adentrar na terra prometida, e é necessário fazer um outro censo. O porquê seria isso? Porque já estavam na visão de dividir as terras, de ver o poderio de guerra. O censo era feito para saber como estava o seu exército. O censo também era para saber, para dizer bem assim, nós vamos entrar na terra de Canaã, e cada tribo, se é uma tribo grande, fica com uma terra grande, se é uma tribo pequena, fica com uma terra pequena, mas, ou seja, estava já ali a legislação de dividir as terras. Só que entre essa divisão de terras, havia Zelofaede, da tribo de Manassés, que ele só teve filhas. Ora, missionário, quer dizer que só foi um caso específico dele? Não. Com certeza tinham tribos que tinham mulheres, só que a diferencial dessas mulheres foi o posicionamento.
O diferencial dessas mulheres foi entender, elas conheciam sobre a legislação. O diferencial dessas mulheres foi que elas partiram para cima para conquistar a sua herança. Elas elas viam dentro da legalidade da herança, isso tudo no cenário Deus vivo, colocando no coração delas, que para que a herança ficasse com o pai, já que ele não tinha filhos. E conforme a lei da herança, as terras seriam divididas para o homem, para o filho, só que só tinham mulheres. E aí, não ficando para elas, que não ficariam, que a lei até então não estava a favor para colocar as mulheres como herdeira, ficariam para os tios. E se não tivesse, ficaria para os pais dos tios. Ou seja, a herança repartida ficaria de terras, ficaria para os primos, para os tios, enfim, e não para a família de Zelofaede, que morreu antes de entrar em terra de Canaã. E a gente vai vendo toda essa história e a ousadia delas de chegarem até Moisés, na frente da congregação, havia todo um tribunal, pode dizer assim, de direção e tudo mais, e elas tiveram a ousadia de se aproximar diante dessa reunião e reivindicar a terra do pai, em que pese elas serem filhas. Até então, nenhuma mulher tinha feito isso. O que eu acho lindo, o que Deus nos ensina através da atitude dessas mulheres, é que elas, vendo uma impossibilidade que já estava na legislação, não pense que Deus errou. Deus não errou, muito pelo contrário, aí que está a lindeza de Deus. Deus não errou, esqueceu delas, não. Deus propositalmente permitiu para saber como Moisés iria se posicionar diante disso. Moisés também está sendo treinado por Deus, para saber como que elas iam se posicionar diante disso, se elas iam lutar pela herança, de repartições de terra, para que a herança ficasse na família, se elas iam com justiça exercer a justiça, se elas iam com conhecimento reivindicar isso. Então Deus, em nenhum momento, Deus esqueceu o negativo, porque se Moisés não tivesse a sensibilidade do pedido delas, Moisés também erraria. Se Moisés não tivesse a percepção que o que elas estavam pedindo era justo, por mais que não tivesse na lei da herança, Moisés também falharia. Se Moisés não tivesse um coração sensível ao Espírito de Deus, Moisés, mas aqui não está na legislação da herança, então acabou, elas não vão receber. Se Moisés não tivesse bem próximo do Senhor, em comunhão com o Senhor, não entenderia o que o Senhor queria. Então, traz uma lição muito grande para nós. A direção, a comunhão do Espírito para entender o que Deus permitiu naquela tribo, para olhar para as filhas de Zelofaede e ver se elas iam lutar pela herança, e ver se elas iam lutar pelas terras do pai, que era de direito. Ora, Zelofaede era primogênito. Então, assim, se elas iam mesmo, isso não é diferente de nós, amada igreja. Nós somos co-herdeiros em Cristo, nós temos uma herança de vida, nós temos uma herança de cura, nós temos uma herança de libertação, nós temos uma herança de avivamento, nós temos uma herança de vigor, nós temos uma herança de vencer os nossos gigantes, nós temos uma herança que, por mais que seja impossível aos nossos olhos, mas não é para Deus. Deus não quer um povo, e eu não estou dizendo que a igreja mas Deus não quer um povo diante de uma fatalidade, diante de uma impossibilidade, não. É vontade de Deus, beleza. Deus permitiu, mas isso não quer dizer que ele não tem uma resposta para tal situação. Isso não quer dizer também que ele não queira glorificar o nome dele para tal obstáculo. Então, o que é mais lindo, o que é mais tremendo, foi o posicionamento, a movimentação das filhas, porque não só foi uma, mas todas as 5 com o mesmo entendimento e o sentimento do que elas queriam. Então, eram filhas que conheciam Deus vivo, eram filhas que sabiam que o Pai Celestial, em que pese o pai dela, natural, morresse, mas o Pai Celestial estaria na frente, estava dando esse sentimento para elas. Então, amada igreja, é algo muito lindo, porque elas olharam e viram que havia justiça, mesmo porque os judeus não aceitariam apenas a declaração delas pelo termo biológico. Não, teria que estar registrado, teria que estar na lei. Então elas foram pelo caminho certo, chegaram a Moisés, o sacerdote.
e diante de príncipes, e diante do povo, e diante de todo mundo, a ousadia, a coragem, a determinação daquelas mulheres, o Espírito de Deus tomando aquelas mulheres, porque não era fácil para elas, até então ninguém tinha feito isso, mas Deus permitiu para que levantassem pessoas com sede de justiça, para que levantasse pessoas pelo direito da sua herança, para que levantasse pessoas e diante de toda a congregação dissesse e reivindicasse o que é justo. Então elas chegam diante da congregação e falam, mas poxa, como que nós não vamos receber herança porque não temos irmão, mas somos filhos de Zelofeade? Ele é o primogênito da tribo. Como que nós não vamos? Então nossa família vai morrer porque não tem herança para nós? E Moisés pega aquilo e vê isso tem cheiro de Deus. O pedido dessas mulheres tem cheiro de Deus. O pedido dessas mulheres tem procedência. O pedido dessas mulheres, eu estou vendo Deus direcionar essa parada. Volta a falar, Moisés podia não ter se posicionado assim. Moisés podia ter ignorado numa cultura patriarcal. Moisés poderia ter literalmente não. Mas Moisés foi até Deus. E Deus consulta Deus. Olha a dependência de Moisés com Deus. Eu vou ver o que Deus pensa disso. Eu vou escutar o que Deus tem. Porque ele é o legislador, ele que dá a lei. Então eu vou ver o que ele tem com isso. E Deus vira para Moisés e fala, Moisés, o que elas falam é justo. Dê para as filhas de Zelofeade a herança do pai. Aí ele começa a descrever, se porventura tivesse filho, iria para o filho. Se porventura, para distribuir na família, se porventura não tivesse filho nem filha, ele coloca os tios. Aí no final do texto ele vai falando a ordem, a decência para que a herança ficasse na tribo e a tribo não fosse consumida. Então, amado, agora olha como Deus, de forma linda, ele posiciona essas mulheres, até o nome delas. Eu imagino Zelofeade quando a primogênita nasceu, obviamente sempre espera um filho. Sempre espera um filho para ser herdeiro. Mas eu imagino a primeira filha nascer, sabendo que ia ter outros filhos. Aí ele põe o nome da primeira filha, de Macla. É o nome da primeira filha. E o que é interessante, até as 5 filhas não é por acaso. Porque no hebraico, nós sabemos que as letras são representadas por número. E significa graça, favor. Significa provisão de Deus. Até na sequência da família, até acompanhar, até receber herança, Deus estava permeando toda essa história. Então, Macla significa aquela que pisa firme, aquela que é confiante. Era mais velha, primogênita. Em alguma raiz, dentro da raiz hebraica também traz com um significado de doença. Não sei se ela era enferma ou se tinha algum obstáculo, mas o importante é que ela não parou. Então ela pisava firme no que era de direito. Hoje, por muito pouco, a gente larga o que Deus pode fazer por nós. Hoje, por muito pouco, a gente, que eu digo é aquele que faz. Hoje não confiamos, o ser humano ou aquele que não vigia não está confiando na herança divina, no poder divino, na graça divina, na transformação divina, no derramado divino, no batismo com o Espírito, na herança que Deus tem para nós. Ela é negativa, por mais que não esteja na legislação, mas imagina uma conversando com a outra, mas nós temos direito, nós somos filhas legítimas, elas conheciam a lei. Elas conheciam a palavra, posso dizer assim, nós não somos diferentes, amada igreja. Nós conhecemos a palavra, por mais que situações são adversas, por mais que algo que a gente deseja que tivesse acontecido e não está, mas o Senhor pede para pisar firme, para ser confiante. Eu imagino elas no deserto para adentrar na terra de Canaã, como vai ser a nossa herança, e uma edificando a outra, e uma liberando palavras para outras, porque cada nome tem um significado. Então é pisar firme na tua caminhada cristã, é pisar firme no desejo de ser batizado no Espírito Santo, é pisar firme em saber que Deus tomará conta da tua casa, tocará a tua casa, é pisar firme em saber que cada vez que você vem ouvir a palavra, você será renovado, você será restaurado, você será avivado, é pisar firme na intimidade com o Espírito, é pisar
firme na aliança com Deus, é continuar a caminhada com Deus, porque nós precisamos, principalmente, essa geração que antecede o arrebatamento, amada igreja. E Macla firme na convicção que eles tinham direito. Aí vem o nome da outra, né, que é Noa, aquela que não se detém, aquela que se movimenta engraçado. A Macla, aquela que pisa firme. A Noa, aquela que não se detém, aquela que se movimenta, que não se detém. Então, tu imaginas a conversa de uma para com a outra. Não, nós temos direito à herança. Não, nós temos direito da herança. Não, nós temos direito de uma herança de cura. Nós temos direito de uma herança de transformação. Nós temos direito, isso foi dado na herança. Imagino Deus assim envolvendo as irmãs para que elas não desistissem do que Deus tinha para elas e que estava já escrito na lei da herança, que a mulher não recebia. Então eu imagino a Macla, né, com confiança, sem parar ali, colocando e dizendo para ela, seja firme. Eu imagino a Noa, na movimentação, não vamos parar. Não vamos parar na caminhada cristã, não vamos parar nos obstáculos que enfrentamos, não vamos parar porque não estamos vendo, não vamos parar porque aparentemente Deus não fez, não vamos continuar porque há recompensa, há uma herança dada para nós, há um lugar seguro, há um porto seguro, há uma terra prometida espiritual para nós, então não vamos parar, no nosso caso, no caso a terra prometida de Canaã. E olha como pai, eu imagino o Zelofaed, Macla, não desiste, filha, pisa firme, caminha, olha para Deus, não para. Aí vem Noa, não, te movimenta, seja rápido, não para, continua buscando o direito da herança, continue, porque não tive um filho homem, só tenho 2 mulheres, então eu imagino. E aí vai a outra, aí vai, dando continuidade. A outra, a Noa, nós colocamos aqui, aí ele vai dando os significados do nome. Aí vem Ogla, né? Não anda de pés amarrado. Gente, isso é muito profundo. Ou seja, filha, não te embaraça com nada. Filha, não perca teu tempo. Há uma herança para ti, há uma conquista, há algo a ser conquistado. Não tem os pés presos, não tem as emoções presas, não anda amarrado. Não anda amarrado na adoração com Deus, não anda amarrado na intimidade com Deus, não anda amarrado no mais de Deus, não anda amarrado dentro da casa do Senhor, não anda amarrado, não está entrelaçado com algo que embarace a tua comunhão com Deus. Ou seja, os pés livres, os pés em movimentação diante da graça, os pés recebendo cada dia mais a vida na graça, os pés cada dia mais recebendo no seu caminhar, colocando assim, recebendo mais de Deus. O que é interessante, não anda de pés amarrados, não tem cumplicidade com a carne, não é emotiva, não é sentimental, né? Busca se examinar. O inimigo não para, porque não tem os pés amarrados na mentira, não tem os pés amarrados no engano, não tem os pés amarrados na prostituição, na droga, no álcool, seja lá o que for. Não tem os pés amarrados na frieza, não tem os pés amarrados na falta de intimidade, não tem. Os pés é livre para caminhar, para prosseguir, porque há uma herança, amada igreja. E muitos nas igrejas espalhadas, até aqui, se não vigiar, não vive mais, não sonha mais. Senhor, tu tem uma herança de vida, de intimidade, de relacionamento, de reino. Essa herança é para mim, a herança de cura, é para mim, Senhor, é para a nossa igreja. Essa herança que tu tens, alguns acabam nem pensando mais nisso, nem sonhando mais nisso, que é um exemplo. Eu sou de um tempo, e eu creio que deve ter gente assim, mas eu sou de um tempo que eu escutava assim: eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero buscar cada vez mais. Eu sou de um tempo que eu ouvia muito isso. Não que a igreja hoje não faça isso, não estou dizendo isso, mas eu vim de uma geração onde havia a busca cada vez mais, o fervor cada vez mais, ou seja, de conquistar o que Deus tem para nós. E nós não podemos deixar isso morrer, que é um exemplo, amada igreja. É só comparar o teu primeiro amor quando você se converter por agora.
Faz uma comparação. Faz uma comparação quem você era e quem você é hoje. Em termos de busca com Deus, de intimidade. Faz uma comparação. Se pegar as palavras e finalizada no que o Ed pregou, faz uma comparação. E vê quem tu eras e quem tu és hoje. Então ela não tinha os pés presos. Elas caminhavam com o objetivo de conquistar a herança do Pai. Amada igreja do Senhor. Havia um futuro incerto, mas elas não se deixaram abater. Havia uma informação incerta, mas elas não se deixaram abater. Havia um diagnóstico, mas elas não se deixaram abater. Havia um problema que era fazer com que isso virasse a legislação da herança. Mas uma motivando a outra, não se deixaram abater. Elas perseveraram a tal ponto da ousadia. Isso me lembrou lá em Hebreus, que a Bíblia fala, entrar ousadamente com confiança próximo ao trono da graça. Elas entraram com confiança, com a ousadia de uma herança que elas sabiam que pertenciam a ela. E bastava o martelo de Deus para aquilo ser mudado, a situação. Amada igreja. Lá em Efésios 3:12 diz, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé em Jesus Cristo. Essa ousadia, essa coragem, essa determinação de você falar bem assim, eu quero isso aqui para a minha vida, eu quero mais de Deus, eu quero ser embriagada pelo Espírito, eu quero cada vez mais ser obediente à tua palavra, eu quero cada dia mais congregar, eu quero cada dia mais que o fervor aumente na minha vida, eu quero cada dia mais ser batizada no Espírito, eu quero cada dia mais o que tu tens, a herança que tu tens de fruto, de dons, de bondade, de graça, de vida, de fervor, amada igreja. Porque senão vamos ficar sentados num banco, se não vigiarmos, num comodismo, numa religiosidade, se não vigiarmos. Numa mecanicidade, isso acontece muito, se não vigiarmos. Não estou falando de cansaço, não estou falando de lutas, não estou falando nada disso. Eu estou falando de uma cultura que você percebe, ou eu percebo, que eu já não caminho, não me movimento mais. Não, eu tenho os pés amarrados com alguma coisa, eu não movimento mais. Eu não tenho a confiança que eu tinha antes. E essas mulheres, elas nos abençoam e Deus assim permitiu. E tenho certeza que foi algo muito impactante para aquela época. Alcançar o que Deus prometeu. Firmeza na presença de Deus, firmeza, discernindo a carne. O que mais te atrapalha na caminhada cristã é a carne, a natureza humana. E quanto mais tu discernir a natureza humana, mais tu te aproximarás de Deus. Quanto mais tu submeteres a natureza humana ao poder do Espírito, mais tu terás intimidade com Deus. Ela não tinha os pés presos, ela não tinha os pés amarrados. Amada igreja do Senhor. Não tinha os pés amarrados, era livre. Isso me lembrou em Cântico, capítulo 5, versículo 2. A esposa diz, eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Olha a sensibilidade da noiva. Olha a percepção da noiva. Ela não tinha os pés amarrados no distanciamento, na religiosidade, na falta de movimentação espiritual com o noivo. Era sensível ao noivo, era sensível à voz do noivo, era sensível à sua palavra, era obediente à sua palavra. Ela tinha uma vida com o noivo. Ela não era amarrada pelas preocupações desse mundo. Ela não tinha os pés amarrados pela mecanicidade, não. Os pés eram livres para cada dia mais crescer no Espírito. Os pés eram livres para cada dia mais ser saudável no Espírito. Os pés eram livres para cada dia mais adorar no Espírito. Os pés eram livres para cada dia mais receber o que Deus derrama na congregação. Os pés eram livres para vir para a casa do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Na proporção que o ministério de louvor libera o louvor, é na proporção que o povo que está sentado aí devolve a adoração. E isso no mesmo sentido, a igreja explode em adoração, em comunhão com Deus vivo. Amada igreja do Senhor, ela não tinha os pés amarrados. Olha os nomes que Zelofaed vai dando a elas. Aí tem Milca, autoridade, rainha, conselheira. Percebe uma liderança entre elas.
Não, nós temos condições, nós vamos lá. Nós temos herança, nós podemos falar, nós conhecemos a legislação, nós podemos nos posicionar. E Deus movimentando tudo isso, Milca, autoridade, rainha conselheira. Olha o posicionamento delas, sabiam dos seus direitos e marcharam em cima dos seus direitos. É a mesma coisa, igreja. A herança que Deus nos deu, Ele nos dá responsabilidade e nos dá direitos. E o que eu estou fazendo com os direitos que Deus? O que eu estou fazendo com o direito da oração, o direito da consagração, o direito da leitura, o direito da obediência, o direito da santidade, o direito da vida, o direito de tudo que Ele tem, o que eu estou fazendo? Eu estou me apossando, eu estou querendo, eu estou buscando. Mostra uma sensibilidade da noiva, uma percepção espiritual em sintonia com o noivo. Amada igreja do Senhor, amada igreja, a autoridade conselheira, ela sabia os direitos dela da palavra de Deus. Se nós não soubermos os direitos da palavra de Deus, nós vamos ser enganados pelo diabo. Vamos ser abatidos pelo diabo. Se não soubermos os direitos, e até podemos saber, mas se não vivermos, vamos ser destruídos pelo diabo. Há uma herança a direito de vida. Há direito de adoração, há direito de intimidade, há direito de obediência, há direito para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, há herança para o teu trabalho, de vida, de condução dos propósitos que Deus tem para contigo. Há um direito de herança, amada igreja. Há um direito de herança. E elas, por que elas ficaram, marcaram aquela geração? Porque elas se posicionaram. Elas disseram, eu quero, me pertence, jogando nos nossos dias, Ele morreu por mim, Ele me deu direito de herança, Ele me deu direito de vida, Ele me deu direito de cura, Ele me deu direito de restauração, Ele me deu direito de vida, Ele me deu direito de adoração, Ele me deu esse direito. Resta eu me apossar, eu quero, e viver isso. Tisa significa prazer, deleite. Eu imagino assim, as irmãs com o seu nome falando, e Tisa é um direito nosso. Alegria, deleite, alegria, prazer é um direito nosso. Não entristeçais o coração de vocês, que é direito nosso. Não entristeçais o coração de vocês como se não fosse receber, porque é direito nosso. Há uma alegria da graça, da aliança, há uma alegria sobre ela. Tisa significa também forjada para amar a Deus. As dificuldades, as lutas, elas são permitidas para provar o teu amor por Ele. É exatamente nas tribulações que provam o nosso amor por Deus. É nas dificuldades que provam o nosso amor por Deus. É no aperfeiçoamento, é na forja que nós somos provados verdadeiramente que esse amor que a gente libera aqui no culto, ou que libera no altar, vai ser e Deus vai nos abençoando, e Deus vai nos direcionando, e Deus vai abrindo as portas. Tisa, prazer, deleite, forjada para amar a Deus. Forjada, a sua natureza humana queimada, para ficar somente a natureza do Espírito. A sua natureza humana completamente colocada no chão. E a natureza do Espírito ardendo na vida dela, no caminhar dela, na juventude dela, na parte, em todas as áreas, amada igreja. A alegria que vem em confiar na justiça. Tisa tinha dentro dela a alegria e a certeza de confiar na justiça, de confiar na palavra de Deus, culto após culto, de confiar na devoção que você está absorvendo, que você está comendo, que você está aprendendo, confiar na justiça e fazer valer cada vez mais na tua vida e na minha vida. Ou seja, a alegria de dizer eu creio, a alegria na tua bondade, na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor, na tua direção, no teu governo, eu creio. Havia essa certeza. Celebra de forma linda a justiça divina, porque quando se celebra a justiça divina de todo o coração, porque a gente confia, quando celebra a justiça divina de todo o coração, porque a gente entende que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele é misericordioso, que Ele é bendito, que Ele é amoroso, que Ele é divino, Ele irá fazer conforme lhe apraz.
E é bem melhor do que pensamos ou imaginamos, amada igreja. Contentamento em saber que as coisas estão na direção de Deus. É um dos maiores testes que o cristão passa. É ser alinhado com Deus em momentos de lutas, de dificuldades, de aflições. É a maior luta e, em compensação, o maior refino que o crente pode provar para Deus que confia nele. É em momentos de adversidade, em momentos de lutas, é em momentos de enfermidade. É em momento, eu imagino, porque traz na raiz que macla, enferma, algo relacionado à doença, mas ela marchava. Eu até acho lindo colocar isso, porque, ou seja, prova que isso não obstruiu a determinação dela, prova que isso não parou o que Deus tinha para ela, prova que ela continuou marchando mesmo com esses obstáculos. Amada igreja do Senhor. E daqui a pouco, para finalizarmos, ou seja, favorável. Ou seja, ela via Deus, ela não via Deus como alguém que, ele permitiu passar por isso, então nós vamos morrer, não. Senhor, eu vou correr para a tua misericórdia, a tua graça. Abra a porta para a nossa herança. Abra a porta, Deus, nós temos direito. Então eu imagino o posicionamento e a intencionalidade. Coisa que, se eu não vigiar como crente, eu não tenho mais. As más notícias vêm e há um temor e não corre para o Senhor. As dificuldades vêm, uma tristeza, um abatimento de espírito e não corre para o Senhor. As enfermidades vêm, uma desesperança e não corre para o Senhor. Não, elas estavam ali acreditando na justiça divina. Amada igreja, deixa eu dizer algo. Eu peço o tecladista, por favor. Por favor. Antes de chamar o Ministério de Louvor, que eu ainda tenho tempo. Por favor. Amada igreja, olha para cá. Tudo Jesus fez por nós. Olha para cá, amada igreja. Tudo Jesus fez por nós. Ele deixou tudo para que tenhamos uma vida plena nele. Só que essa vida plena, ela requer entrega. Essa vida plena, ela requer responsabilidades. Essa vida plena, ela requer cada dia mais se parecer com ele. E quando isso acontece, é inevitável. É inevitável. A nossa movimentação não ser mais rápida. Nós não paramos mais, não somos presos mais, não perdemos tempo mais. Mesmo ele respeitando o tempo de crescimento. Mas chega num ponto que o pensamento, os sentimentos, eles mudam. Porque entende que Deus tem uma herança. E essa herança foi dada para nós. Peço que a amada igreja fique de pé, por favor. Já chamo o Ministério de Louvor. Peço que a amada igreja fique de pé. Fique de pé. Amada igreja. Há uma herança para a tua vida. Eu sei que tu sabe, amada igreja. Aviva, pegue com todo o fervor, porque Deus te deu. Seus filhos são herança. Deus está no controle. A tua casa, o teu ministério, a tua vida. Pegue com todo o teu coração. Não abre mão da herança. Ele tem herança de vida. Ele tem herança de relacionamento, de comunhão, de intimidade. Ele tem herança de governo, de direção. Ele tem herança de intimidade. Ele tem herança de proximidade. E essa herança vai fazer o Deus vivo assinar a teu favor, dentro da boa e perfeita, agradável vontade dele. E quando Deus chama Moisés, diz assim: dê para elas o direito de herança, porque elas falaram que é justo. Dê a elas o direito de herança. Deus, mais um dia na tua presença, mais um dia diante de ti, Pai. Bendito é o teu nome, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome, Pai.
Continua abençoando a tua igreja, Pai. Cada dia mais se movimentando, cada dia mais mergulhando, cada dia mais enfrentando os obstáculos, cada dia mais passando por amor ao teu nome, cada dia mais, Pai, buscando intimidade, buscando confiança, buscando sabedoria, buscando direção, cada dia mais, Pai, fazendo que a tua sensibilidade aumente cada vez mais em nós, para termos uma obediência completa, não pela metade, não capenga, mas uma comunhão de obediência completa. Filhos cada dia mais crescendo para a glória do teu nome, para a glória da tua justiça. Tu és bendito, tu és bendito, tu és bendito no meio de nós. Aleluia.